paz esteja convosco. Estamos a viver um tempo bastante profundo, o tempo da Quaresma. Tempo de se fazer uma introspecção pessoal, fazer uma avaliação positiva da nossa vida espiritual. Muitas vezes durante a confissão, eu aconselhei pessoas a procurar um diretor espiritual. Mas eu próprio já me interroguei. Será que as pessoas sabem realmente o que é a direção espiritual? É disso que eu vou falar neste vídeo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal TV Nossa Senhora da Mochima. A direção espiritual é uma prática antiga e necessária na história da Igreja e de valor ressaltado por muitos santos. Talvez muitos não saibam, mas além da confissão, você pode e deve marcar um horário com um sacerdote ou com alguém designado pela Igreja, como religiosos e leigos capacitados para buscar conselhos para a sua vida, um acompanhamento mais pessoal. No livro de Tobias, no capítulo 4, verso 18, podemos ler o seguinte: busca o conselho de toda pessoa sensata e não desprezes nenhum conselho salutar. Já nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Jesus orienta São Paulo a esperar a direção que Ananias lhe daria quando entrasse em Damasco. E no capítulo seguinte mostra como o anjo de Deus orientou Cornélio a buscar os ensinamentos do apóstolo São Pedro. Além desses, há muitos outros exemplos bíblicos que ilustram a importância de se buscar alguém mais maduro na fé para lhe orientar sobre quais caminhos percorrer para se aproximar de Deus. Quem escuta os enviados de Jesus, escuta o próprio Jesus. Isto está, podemos ler isso no Evangelho de segundo São Lucas, no capítulo 10, versos 16. Eles são embaixadores e instrumentos de Deus para cada um de nós. Por isso é falha e contrária ao Evangelho a mentalidade de que não é necessário a ajuda de sacerdotes e dos irmãos da Igreja para se viver bem. Pelo contrário, distantes uns dos outros, corre-se o risco de se perder em ideias próprias e no orgulho. De uma forma resumida, pode-se dizer então que a direção espiritual, como o nome o diz, é a direção que você recebe para a sua alma se relacionar melhor com Deus e, consequentemente, se salvar. Ela é necessária na maior parte dos momentos de sua história, da sua vida pessoal. E é um grande presente de Deus para ti, pois ela pode servir, pode nos ajudar a nos livrarmos da autossuficiência e dos enganos próprios. Muitas vezes podemos pensar que já podemos sozinhos, podemos nos superar, podemos superar os obstáculos sozinhos. Mas pela frente, notamos que não é bem assim. Eu próprio noto isso muitas vezes durante a confissão. Eu noto que as pessoas sentem a necessidade de se abrir. Por isso, muitas vezes, já falei isso no outro vídeo, já está ali disponível, aqui também disponível no canal, onde eu digo a confissão não é um momento de direção espiritual, lá está muito bem explicado, e aqui vou falar concretamente da direção espiritual. Então, eu sinto muitas vezes durante a confissão que as pessoas têm a necessidade de se abrir, porque o que se conta muitas vezes na confissão não tem nada a ver com a confissão. A confissão é algo concreto, de dizer o que eu cometi, eu pequei, fiz isto e descrever, se calhar, as circunstâncias. Mas quando se trata de descrever as angústias, as aflições que a pessoa vive, os seus desafios de fé, isto é o conteúdo próprio da direção espiritual. E o primeiro passo para buscar a direção espiritual
é procurar por um sacerdote de confiança, alguém com quem te possas abrir. Por causa da sua missão própria de pastorear as ovelhas, o santo povo de Deus, a providência divina fala por meio delas, em muitas situações. Mesmo que sejam pessoas com todas as suas virtudes e defeitos, como todos nós somos. Aliás, fora os diálogos com o próprio Jesus, a Virgem Maria e os anjos, Deus sempre falou por meio de homens pecadores e limitados para demonstrar seu poder e sabedoria. Para algumas realidades onde há ausência de sacerdotes, é possível recorrer a outras pessoas que sejam mestres de oração e tenham vivência das virtudes, como o exemplo de muitos líderes de grupo de oração, de pastoral ou mesmo dos ministérios de oração e acolhimento. Pode ser, por exemplo, uma freira, pode ser um irmão consagrado. Há muitas possibilidades, mas quando é possível marcar um sacerdote, acertar com um sacerdote para que seja teu diretor espiritual, então ali vocês podem traçar uma agenda e encontrar-se regularmente. Pode ser por uma vez por mês, uma vez em 3 meses, uma vez em cada semestre, uma vez por ano. Isso tudo vai depender da necessidade que você tem e do proveito que quer tirar disso. Mas quanto mais familiaridade ganhar com esta pessoa, melhor. Então, aí torna-se uma pessoa, o diretor espiritual convinha que fosse uma pessoa fixa. Aliás, aconselha que seja uma pessoa com quem eu tenho contacto regularmente. Algumas comunidades, por exemplo, de leigos consagrados, oferecem serviços de escuta e direção espiritual em seus grupos e eventos de evangelização. São pessoas como nós, têm desafios e enfrentam as dificuldades da vida, mas são sustentadas por Deus para serem sinais de sua graça em meio ao povo. E se alguém tiver dúvida, pode pedir, por exemplo, as indicações, as dioceses, na sua diocese, ou então pedir conselho a um padre que, caso este não esteja disponível, pode pedir que ele sugira alguém com quem ele pode ter um contacto regular para fazer um acompanhamento espiritual. Como já foi indicado no início, como eu já disse no início deste meu vídeo, a direção espiritual é um diálogo com alguém mais experiente na fé. Isto não tem nada a ver. Experiência de fé, digo com alguém de experiência, com mais experiência na fé, não tem nada a ver com a idade cronológica, a experiência de fé. Alguém pode ter uma experiência de fé. Por exemplo, agora, a pessoa pode ter contacto com um padre, um sacerdote que seja muito jovem, pode ser o mais jovem possível, mas que tenha não se duvida que ele tenha uma experiência de fé, porque ele é alguém que tem um contacto permanente com o sagrado. E como todo diálogo, as duas partes escutam e falam, claro. A pessoa vai lá com a sua história para que o padre escute, mas também há outro momento em que o padre terá que dar a sua opinião, dar os seus conselhos, uma orientação mais concreta sobre a tua vida de fé. E é ali onde muitas vezes entra o desafio, escutar e falar com humildade. Muitas vezes não temos espaço para escutar. Na direção espiritual é importante também que a pessoa tenha paciência de escutar o que o padre vai dizer, o diretor espiritual tem a dizer. E isto requer também, quando for para contar a tua história, marque também momentos de pausa para que o padre, o seu diretor espiritual, dê o seu parecer, dê uma orientação. Uma grande tendência humana é de querer disfarçar o nosso orgulho, dizendo para nós mesmos que a outra pessoa não consegue entender nossos sentimentos.
Mas este facto é tão verdade que muitas pessoas começam a fazer um acompanhamento espiritual, mas em pouco tempo abandonam ou mudam de diretor cada vez que escutam algo que não gostariam. Nem sempre vamos ouvir palavras que gostaríamos de ouvir. Aliás, a direção espiritual tem sempre... a nossa vida espiritual tem os seus desafios. Muitas vezes nós vamos por um caminho que não convém. E se o diretor espiritual aponta um outro caminho, é porque ele sabe que aquele é o melhor para que tu tenhas uma vida espiritual mais saudável, tenhas um contacto com Deus mais permanente e mais regular e mais adequado. Isto também acontece porque existem questionamentos que não queremos que nos façam ou que não conseguimos acreditar que de facto precisamos de tomar algumas iniciativas. Podíamos, por exemplo, citar como é o caso de pessoas que não querem abandonar relacionamentos indevidos, que não conseguem aceitar e refletir quando questionados sobre determinados vícios de comportamento, que não se esforçam e acham que o que já fizeram foi o suficiente ou além da conta que têm, da conta que têm medo de tomar decisões e optam por transferir responsabilidades. Se, por exemplo, se a situação que alguém vive, há questões, por exemplo, alguém vive maritalmente com alguém, vive com alguém, mas não é casado pela igreja, ou então este alguém com quem vive já tem um outro relacionamento. O padre pode, por exemplo, aconselhar, pode não tomar decisão, mas pode aconselhar que aquele relacionamento está a levar, não está a ir da maneira mais correta possível. Este é um dos exemplos. Alguém, por exemplo, que vai procurar direção espiritual, mas ele vive numa vida de vícios. Claro, se o padre ali como diretor espiritual, ou simplesmente diretor espiritual, não diz o mal que a pessoa está a viver, não aponta as soluções, então a direção espiritual não está a surgir o seu efeito. Então o padre o diretor espiritual tem mesmo a obrigação de dizer quais são os caminhos que a pessoa deve seguir para que ele se volte totalmente para Deus. E é de grande importância entender que a direção espiritual oferece caminhos, não soluções mágicas e adivinhações do futuro. Isso causa decepções muitas vezes em pessoas pouco instruídas sobre o que ela é de facto. Também não se deve buscar nela alguém só para ter pena de você, pois Deus não trata ninguém como um coitadinho, digno de dó. Pelo contrário, Deus nos escuta, mas quer nos fazer homens e mulheres maduros e plenos na vivência das virtudes. Um dos grandes objetivos, já para terminar este tema, um dos grandes objetivos da direção é justamente fazer perceber que ninguém vai viver a sua vida no seu lugar, muito menos tomar as decisões que você mesmo precisa fazer. Aliás, conselho nunca é uma decisão, é apenas para iluminar a nossa decisão. Mas em Deus perceber que caminhos se podem trilhar para crescer na santidade. Em resumo, fazer direção espiritual é dialogar para crescer na maturidade, nas virtudes que nos fazem mais santos e a cada dia. Se não for em vista da santidade, não há sentido nenhum para buscar esse tipo de aconselhamento. Direção espiritual é para nos ajudar a buscar a santidade e para buscar um crescimento na nossa vida de fé, na nossa caminhada de fé. Quando tiveres uma situação que vives e precisa de um orientamento, por favor, procure por um diretor espiritual. Não é assunto de confissão. Quando tiveres pecado, vai te confessar, mas não se esqueçam
que todo um cristão devia ter pelo menos um diretor espiritual. Até padres também, os padres também, aos padres também se recomenda que tenham diretores espirituais, porque o padre também precisa de uma orientação muitas vezes. E aos cristãos, aos fiéis, também se exige, se pede, se recomenda que tenha um diretor espiritual. Eu espero que tenha ajudado um pouco com este vídeo na tua caminhada, na tua vida de fé. Nosso objetivo aqui é evangelizar. Se você gostou deste meu conteúdo, se você gostou deste vídeo, por favor, partilhe. E quanto mais partilhares, mais vais ajudar pessoas a sair, se calhar, de situações difíceis. Faça também um comentário. O que é que tu achas? O que é que tu achaste do tema de hoje? E não se esqueça de subscrever o canal TV Nossa Senhora da Mushima, se ainda não o fez. Deixa um like, partilha e subscreva. E eu volto na próxima com mais conteúdo. Com mais conteúdos. Que Deus te abençoe. Até a próxima.